Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgenstern. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo esse podcast, que é um oferecimento do Multiplica e do portal Arte Design. Eu sou Donato Augusto, estudante de cinema e audiovisual da Univille, escritor e roteirista nas horas vagas, né, um amador. E no episódio de hoje, versão brasileira, Herbert Richards. Eu tô aqui junto com a Ana Beatriz. Oi, gente, eu sou a Bia, eu sou dubladora e atriz profissional, estudante aqui da Univille, do cinema e audiovisual. E sem a dublagem brasileira, a gente não teria aquela pérola de Todo Mundo Deu Cris. Cara, ela tá tão na sua! Cara, ela tá tão na sua! E aqui juntos também temos o Matheus Marques. Oi galera, eu sou o Matheus, estudante de cinema e audiovisual aqui na Univille também. Também, como o Donato disse, eu também sou diretor e escritor nas minhas horas vagas. E sem a dublagem brasileira, a gente não tinha a pérola aqui, a lesura do Jim Carrey. Lesura, bom. Bom, como já deu pra perceber, o tema de hoje é sobre dublagem, né? Esse tema veio à tona aí principalmente pelo Dia do Dublador, dia 29 do 6, 29 de junho, que acabou de passar, né? Já estamos em julho, mas a gente resolveu, é um tema que já estava muito aí em voga. E principalmente hoje em dia, com as redes sociais, eu sinto que tá sendo compartilhado muito, né? Esse meio, esse nicho dos dubladores está sendo explorado por bastante gente. Sim. E acho que a Bia tem um pouquinho mais a falar sobre esse Dia dos Dubladores. Eu vi que você postou algumas coisas ali nas redes sociais sobre esse dia, né? Então, a dublagem brasileira, ela é realmente muito importante. Não só apenas como fosse um hobby, como muitos imaginam, né? Ou só colocar a voz no personagem e pronto. Vamos gravar só uma vozinha engraçadinha, aí vamos colocar no cinema. Não, não é assim, né? A dublagem brasileira, ela tem como principal objetivo de valorizar a nossa língua, além de... Ela é muito acessível, então ela tem uma acessibilidade muito grande, principalmente para as pessoas que ainda estão no processo de alfabetização, ou os idosos, as crianças mesmo, as crianças menores, é claro. E é isso, a dublagem brasileira, ela tem incríveis profissionais extremamente competentes, diretores maravilhosos, que também trouxeram pra gente umas pérolas incríveis, Exatamente. né? A gente vai falar um pouco sobre isso ainda Exatamente. hoje. Mas acho que é legal a gente falar um pouco sobre a origem, né? Da dublagem em si, né? Começou ali bem na transição, quando o cinema ele tava para a transição ali do cinema mudo pro cinema falado. Sim. No primeiro filme ali que teve o Cantor de Jazz, né? Que é o primeiro filme com áudio em si da história do cinema. Começou-se a ter, e acho que o contexto é muito, muito importante, porque como essa transição foi bem naquele período ali da Segunda Guerra, os países eles estavam muito nessa questão nacionalista, de proteger a própria cultura, e daí criou-se essa necessidade de falar seus próprios idiomas nos filmes, né? Sim. Fazer essa dublagem. E também muito tem essa característica histórica de alterar algumas coisas para fazer uma propaganda, assim, porque às vezes eles não queriam transpassar alguma coisa que o filme de um outro país queria passar, né? Eles utilizavam assim como uma propaganda política também. E acho que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro filme dublado brasileiro foi uma animação, né? A Branca de Neve. Foi em 1937. 1937. E eu acho muito legal, porque os primeiros dubladores, eles faziam radionovelas, né? Fazia. Eles faziam radionovelas, eles foram para esse meio, assim, foram descobrindo, assim, realmente, quando eles estavam lá, quando só tinha mato e foram com o facão descobrindo essa nova área. E daí começou-se assim na dublagem brasileira, né? Daí então... Um dos primeiros estúdios foi do Herbert Richards, né? Exatamente. Nos anos 50. A história é muito legal do Herbert Richards, né? Que é muito conhecido, eu fiz aí na abertura. Onde o Herbert Richards, ele estudou cinema, né? Ele fez ali ele era muito conhecido ali no meio do Rio de Janeiro. De direção, né? Exatamente, de direção, ele era um cineasta. E aí, um dia, ele foi contactado assim,
a gente precisa para que você ajude aí um cara que ele vai vir fazer um documentário sobre o Rio de Janeiro e tal, e daí você podia ajudar ele. E não era ninguém menos do que o Walt Disney, né? Uhum. E aí ele foi fazer ajudar o Walt Disney no documentário dele. E aí acabou que eles viraram parças, assim, e aí ele foi pro alto escalão da Disney e tudo ali, tudo mais. Ele monopolizou por um bom tempo essa questão da dublagem ali do Brasil, principalmente pelos filmes da Disney, né, que são muito característicos e você dá para lembrar até hoje dessa questão. E ainda tem tinha uma outra parte sobre o Herbert Richards. E que também há problemas, né? Teve esses problemas aí quando o Herbert Richards fechou em 2009, né? Sim. Muito pela questão desse monopólio que eles tinham, porque Ele veio falecer em 2009. veio a falecer e infelizmente o estúdio Herbert Richards chegou a fechar, mas isso foi meio que uma bola de neve, né? Ele começou ali fazendo a dublagem, daí isso cresceu e eram estúdios enormes assim, e muitas pessoas para pagar, eram muitas dívidas assim, e eles não conseguiam muitos trabalhos porque esses estúdios menores, a Alamo, que estava crescendo na época, a BKS, eles estavam... Delarte, eles estavam crescendo ali como estúdios menores que cobravam menos, mas que tinham a possibilidade de trazer mais talentos, assim. E aí a Herbert Richards foi perdendo, até que, né, a gente sabe o que aconteceu e ainda teve o incêndio e tudo, que não conseguiram recuperar nada. Mas da Herbert Richards saiu muitos talentos que a gente vê hoje em dia, né, e que nomes consagrados. Acho que um dos nomes ali que, se eu não me engano, trabalhou, na verdade estava antes, né, antes da dublagem ali, é o Orlando Drummond, né, Sim, que infelizmente faleceu esse ano passado, né, junto com, ironicamente, né, mas é uma história bonita, né, faleceu junto, né, também o dublador do Salsicha, né. Mário Monjardim. Exatamente. E aí a gente tem essas figuras icônicas aí da época. Mas enfim, vamos dar um alt tab aí da história. A gente queria saber, principalmente de vocês dois, né, que são, principalmente o Matheus é entusiasta, mas a Bia trabalha com isso mesmo. A gente queria falar também perguntar para você um pouco das suas técnicas, né? Você faz um exercício vocal, faz um... Tem todo o exercício vocal, sim. Ai, meu Deus. Eu lembro que quando eu comecei na dublagem, eu não sabia nada sobre, tipo, o mundo da dublagem, assim, era totalmente raso. Então, eu chegava pra dublar, por exemplo, que eu participava de 2 perfis do Instagram de dublagem, que era o Dubla Mídia e o da Belitz. Então, eram um monte de dublagem, totalmente iniciantes, que não tinham nenhuma margem, vamos dizer, de atuação. Eram, por exemplo, pessoas que trabalhavam com professores e às vezes gravavam com a gente. Então, na hora de gravar as minhas cenas, eu não fazia nenhum treino. Eu só chegava, pegava o microfone de lapela que eu tinha e gravava pronto. E depois de um tempo, assim, uns 2 dias, eu pensei, nossa, tem uma coisa na minha voz, tá me machucando, não sei o quê. Porque eu não fazia nenhuma preparação vocal para aquilo. Então, tipo, tem alguns treinos, sim. Muito importante, né, uma fonoaudióloga. Tem que ter uma fonoaudióloga. Todos os dubladores são acompanhados por uma fonoaudióloga. Você vai perceber aí que quando a gente falar, eu falando aqui, você vai ter que pegar o fio da meada e entender o contexto ali. Mas a Bia, quando ela fala, ela pode estar falando rápido, mas você vai entender claramente, né? Mas já dá pra perceber essa diferença. Então, tem todo um treinamento vocal. Além do mais, tem algumas coisinhas que os dubladores usam na hora de gravar. Por exemplo, soluço ou cenas de choro, que a gente às vezes vem perto do microfone aqui. Aí tem essa roda aqui, a gente fica com um guspe mesmo, pra fingir que tá, tipo, chorando pra ajudar na hora do choro. A gente fica... Isso funciona muito, juro, assim. E na hora da risada também, quando, por exemplo, é um personagem que tá rindo muito. Não rindo assim, rindo uma risada normal, assim, tipo, não sei o quê. Não, quando é uma risada, assim, estrondosa. A gente tem que trabalhar muito o diafragma. Então, respiração é muito importante também. Você tem... Eu tava pesquisando ali, tava... passando nesse scroll infinito que é o TikTok, acabei deparando ali com um vídeo do Guilherme Briggs. Você consegue fazer a risada sem usar esses músculos aqui? Nunca tentei.
que ele faz um... ele, é sensacional. Ele fecha o lábio e faz... Você ele consegue? não mexe. Sem rir. Você Sem rir. consegue, Matheus? Tenta. Tenta, Agora, peraí. segura. Olha aí. Não dá. Mas, enfim, Gente, jamais, nunca tinha imaginado uma coisa dessa. Então, e você, Matheus? Você faz uma dublagem aí por hobby? Cara, eu gosto de fazer imitação desde que eu era pequeno. Eu começava, tipo, eu via desenho na TV, eu ficava tentando imitar a voz dos personagens até eu conseguir fazer alguma coisa direito. E, só que assim, eu nunca trabalhei de fato, né, assim, com dublagem mesmo. O máximo que eu já fiz foi, tipo, colocar a voz em, tipo, mais vídeo que eu tinha feito mesmo. Tipo, por exemplo, fazer animação no Flipa Clip lá por 2015, por aí. Tipo, eu gravava minha voz e colocava junto lá depois. Ou, sei lá, eu gravava um vídeo assim com um boneco mesmo e ia fazendo as vozes. Mas, tipo, dublagem mesmo nunca trabalhei. Mas imitação é uma paixão do... Faz uma imitação aí pra ele. Ah, dá pra fazer. Não, calma, não. Vamos segurar, gente. Vai soltar. Vamos segurar. Vai vir naturalmente, porque é a mesma coisa que você parar Ai. um comediante na rua, você fala, você é comediante? Deu, cara, sim. Conta uma Então me piada. conta uma piada aí. Me faz ir, que eu tô morto por dentro, vai. É tão natural. Faz ir aí, seu desgraça. Não. Mas, então, quando você tiver vontade, pode fazer uma gracinha. Ah, pode deixar. Está bom, então. E também, principalmente, a localização, né? Porque quando a gente fala de dublagem, o principal que vem também é a tradução e você conseguir colocar a voz do personagem que faça sentido com o personagem. Sim. Você alguma vez teve que fazer uma voz de um personagem que era totalmente diferente da sua entonação de voz, de como você é, de como você fala? Já fiz uma vez um trabalho para ainda está em andamento esse projeto, ainda do YouTube. Segredo. Mas eu perguntei pra eles se eu podia falar, e eles disseram que tá liberado. Ah, então não é segredo. Eu posso comentar com vocês. Confidencial. Acho que eu lembro que era uma criança, assim, acho que uma criança esquilo, eu acho, um menino. E ele falou assim, faz uma voz meio tipo enrugadinha. Eu falei, oi? Oi? O que é enrugadinho? Não tô entendendo. Enrugadinho, o que é uma coisa Coisa assim? enrugada. Aí eu pensei, tá. Daí eu fiquei, isso algumas semanas antes, assim, ele ainda tava me conhecendo. Tu tem DRT? Tá, tudo com uma pergunta, porque ele quer, tipo, pessoas profissionais pra estar no trabalho dele, enfim. Aí, eu tava em casa, eu falei, uma voz enrugadinha, o que seria isso? Jesus amado! Eu fiquei tentando, não sei o que, Aí tem uma hora que saiu uma coisa tipo, deixa eu me lembrar, que faz tempo esse trabalho. Tá. Mamãe, o que tá acontecendo? Caraca, que incrível. Aí eu fiquei tentando uma coisa pro lado, bota a língua pro outro lado, não sei o que, bota a língua no céu da boca. É tipo batatinha do Manda-Chuva, né? É isso, exatamente. O que tá acontecendo, mamãe? Eu não tô entendendo. Fazer um marciano do Looney Tunes. É o Marvin, é. É uma Ah, não! Os terráqueos não podem saber que eu vou destruí-los. É pra ser uma surpresa! Marvin. Quase isso. Aí eu cheguei, ele não sabia, tipo, você conseguiu planejar uma voz pra esse personagem? E tinha uma lista de outras pessoas também que estavam nessa linha comigo, entende? Então era eu e mais uns 30 dubladores pra ser escolhido. E aí eu cheguei na hora lá, tava ao vivo. Falei, Ana, o que você planejou? Botou a cena na minha frente, eu tava com fone e tal. E eu comecei a gravar. E ele falou, meu Deus, como você conseguiu fazer uma voz dessa? Eu falei, eu não sei também. Aí eu fui aceita pro trabalho. Caraca, que incrível. Pois cara. Pois isso é um negócio que é muito legal, né? Que quando se dá voz a um personagem, tipo, a gente até na imitação, a gente tenta pegar os trejeitos, né? Não é só imitar a voz, você tem que fazer, tipo, as passos, tipo, sei lá, o Gollum você faz, tipo, você puxa a voz um pouco pra trás e deixa um pouco assim. Perfeito. Tem que ficar encurvado e... É assim. Nós precisa do precioso. Daí você tem que fazer... Daí você faz o cuspido assim. Ou você pode fazer o Yoda. Que o Yoda, o Guilherme Briggs, ele ensinou pra gente que é o Mickey, só que com um pouco de catarro.
E você faz, você começa a fazer o Mickey. Aí você deixa a voz um pouco assim e fala de trás pra frente, né? Você fala, eu estou aqui no podcast. Jovem Skywalker. E daí você faz dessa maneira. Você encarna o personagem, né? E eu acho que isso é o mais importante da gente falar que tem a gente fazendo a nossa pauta ali. Veio aquela frase que eu concordo bastante, que um dublador, ele pode ser um ator, mas nem todo ator pode ser um dublador. Sim, exatamente. Né? Eu acho que com você atriz também, acho que pode ter algo a contribuir, porque na construção de uma voz é diferente de uma construção de personagem, porque na voz você tem que estar ali falando num personagem quando você tá ali interpretando, você pode ter a liberdade de falar um pouco mais baixo, falar um pouco mais alto, mas ali quando tá na dublagem, é um personagem já pronto, uma interpretação já pronta. Exatamente. E você tem que encaixar uma voz para aquele personagem. É que o personagem em si, do áudio original, já tem os seus trejeitos. Isso. Ele já tá construído, Isso. né? Então, quando a gente chega para dublar um determinado ator, um determinado personagem, a gente tem que pegar toda a essência do que aquele ator original fez. Isso. Então, a gente não pode fugir disso. Se ele fala pra dentro, ou se ele fala, tipo, bem fininho, se ele fala calmo, tem que ser calmo. Não pode fugir disso, porque a dublagem é isso. É você colocar a sua voz do áudio original. Colocar a sua voz dele. Então, tem que ter toda a essência. Entende? Então... Qual era a pergunta mesmo? Eu já fugi, já tava pensando outra Não, coisa. eu também fugi um pouco da pergunta, mas é que tava interessante a explicação realmente, porque como que é encaixar, né, a voz no personagem, e acho que você trouxe isso. Mas teve algum trabalho seu que você teve uma liberdade maior para colocar os trejeitos que você achava mais interessante no personagem, assim, tipo, Anime. colocar alguns... aí, ó. Anime, que eu tô Anime. dublando. Anime. Gente, anime é muito difícil. É um dos trabalhos, assim, mais difíceis que eu já enfrentei, mesmo tendo alguns meses de carreira de Porque dublagem profissional. é uma cultura totalmente diferente, Totalmente né? diferente. A forma de falar é uma musicalidade, né? O português ele tem uma Isso. musicalidade, enquanto o estadunidense e o japonês tem outra forma de falar. Tipo, isso é uma agressividade na fala. Não, daí a gente já vai falar do alemão, né? O alemão, qualquer O russo coisa, assim. também. Meu Deus. São línguas, aquelas línguas, não são agressivas, mas são mais ásperas, né? As palavras, assim, tem muito R e tal. Então... E quando um diretor de dublagem, tipo, por exemplo, um produtor que tem, por exemplo, Encanto, o filme Encanto, né? O Sim. produtor lá do filme Encanto, ele se agrega, pergunta em alguns estúdios aqui do Brasil, não sei o que, tal, o diretor de dublagem conversa, porque tem uma lista de diretores aqui do Brasil. Aí falou, pode ser no meu estúdio ser feito a dublagem. Porque o Encanto, né, já que é um filme musical, também tem que ter todo esse espaço musical no estúdio. E nem todos os estúdios têm espaço musical. São alguns. É mais pra São Paulo mesmo. Então. E... Como que era? Tá falando? Eu tô pensando Você tava falando no... de ator antes. De ator. Do ator, então. Exatamente. E eu, como atriz, como eu tinha feito já... Eu só fazia teatro mesmo em casa, então eu fazia por cursos gratuitos. Desde 2016 até 2020, e em 2021 eu consegui entrar num curso de teatro, Cara, legal. que foi na Casa da Cultura. E agora esse ano, em 2022, eu tô no Belas Artes para conseguir o meu DRT. Que é uma curiosidade que muitos não sabem, que quando você começa a dublagem quando criança, tipo em 5, 6 anos de idade, não necessariamente você precisa ter um DRT. Eu acho que a criança ela tem essa dificuldade porque quando você tem você tem a criança, né? Você precisa de uma voz específica. E aí a criança tem aquela voz, beleza, faz aí. Daí a criança faz, daí você faz uns outros projetos com ela. Só que aí a gente tem o detalhe da puberdade. Onde a criança vira adolescente e começa a fazer uns remixes. Você tá falando assim, você tá falando assim, vai indo fazendo remix. Eu tenho uma história muito boa. Eu tava em casa mexendo no meu computador, jogando provavelmente. Aí meu pai chamou. Não, eu chamei meu pai. Ele tava lavando a louça, avisando meu pai. Ele lavando a louça. Daí eu, ô pai! Daí ele, meu Deus, deve tá bravo, né? Ele foi tipo, caraca, o que aconteceu? Daí ele ouviu em seguida, vem aqui!
Ele ri até hoje disso. Então, tem essa dificuldade você fica ali um período sem até a tua voz amadurecer, até você ter o seu timbre, né? Você chegar ao seu timbre, e aí você começa, né? E a DRT é interessante falar porque atores também têm DRT, né? Eles fazem pro sindicato. E o mercado de trabalho da dublagem trabalha muito com isso, ou é mais por fora, assim como você faz alguns trabalhos para produtoras, para YouTube? Como é que funciona isso? Isso depende muito. Como eu comecei quando eu tinha uns 14 anos, eu entrei sem o DRT, é claro. Então eu comecei com uns trabalhos no YouTube, enfim. E agora, tipo, quando eu tinha 17 anos, ainda não tinha completado 18, eu fui chamada para fazer alguns trabalhos mais, vamos dizer, profissionais mesmo de estúdios, que querem a minha voz em animes, em produções que vão para streamings, assim. Mas agora que eu fiz 18 anos, eu não posso agora ter nenhum trabalho. O que eu comecei do anime, eu não tinha completado 18 anos ainda. Então, tudo certo. Mas agora eu não posso ter nenhum trabalho, porque eu não tenho DRT. Entende? Entendi. E sobre o que tu comentou da puberdade... não são todas as ocasiões, depende dos trabalhos. Por exemplo, na série Stranger Things, todos os atores... São todos atores adolescentes. Eram pré-adolescentes. Eram pré-adolescentes. E é muito engraçado. A Max, principalmente, é uma atriz que tem 20 e poucos anos. Ela faz papel de 15. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A voz dela combina, né, com esse perfil de personagem. Então, mas depende muito do caso. Por exemplo, Stranger Things, eles cresceram com o personagem, entendeu? Talking Dead, o Carl cresceu com o personagem, eles o cresceram dublador. com o personagem e o Will continua com aquele cabelinho tigela. Mas tudo bem. Cresceu só ele, o cabelo ficou igual. Exatamente. Mas Aí tem eu caso gosto também, também. tipo, no Incrível Mundo de Gumball aconteceu isso, né? Eu acho que eles mudaram 3 vezes o dublador do Gumball, não foi? Mudaram. Então, olha, eu comprei as coisas da lista que você me deu. Amendoins, amêndoas, castanha, mofo. Eu sei que nos Estados Unidos o ator de voz original dele mudaram acho que 3 ou 4 vezes durante a série, por causa que ele cresceu. E aqui no Brasil acho que foi 2 ou 3 vezes que mudou também, né? O Darwin ficou o mesmo. O Darwin é engraçado, porque a voz dele engrossou. Ele engrossou muito! Cara, por verdade, até foi, realmente. Eu não sei, mas parece que toda vez que a gente pisca, o tempo avança um pouco. Mas o que eu tava falando ali de nem todo ator pode ser dublador, a gente tem alguns exemplos da dublagem mesmo, né? Principalmente de animação, em que não ficou muito bom. Eu não posso julgar, a Beatriz tem o currículo aí, ela pode dizer se tá bom ou não. Mas eu vou defender mas eu vou deixar vocês... Eu vou defender mas eu vou deixar vocês trazerem alguns exemplos que vêm à mente de vocês, que é tipo algum ator assim conhecido que fez uma dublagem. Eu lembro de exemplos bons. E também hoje em dia também tem celebridade, né? Tem celebridade, influencer que Santa começa a celebridade. fazer né? Tem toda uma discussão sobre isso né, tem uma lista inteira, uma fila inteira de atores que precisam e daí algum influencer que tá em alta às vezes toma o lugar, mas enfim, a discussão não é essa. Algum exemplo aí que vem à mente de vocês? Pode ser exemplo bom, só pra gente não começar tão ruim. tem Vamos um falar bem exemplo do bom. Chico Anísio no Up, pelo amor de Deus, Maravilhoso. adoro Chico Anísio. Adoro o Chico Anísio e Up, então... Gênio. É a voz dele, né? Ele né, lê o script, tem toda a interpretação dele, mas é a voz dele. Se manda, cai fora, vai embora. Ei, isso é meu! Né? Não, e tava o Garcia Júnior do lado dele. E ele assim, tipo, mandando assim, Garcia não, vai ser Júnior. isso aqui e tal, não sei o quê. Porque, gente, Grande Garcia Júnior. é o Chico Não Anísio. desgruda daí. Não desgruda daí. É o Chico Anísio, entendeu? Então meio que o Garcia Júnior tava... Não, pode fazer se você quiser, Fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Faz o que você quiser. Então, tem Perfeito. esse exemplo. Tem também o nosso querido Leandro Hassum fazendo Gru. É verdade, Que é o som é nossa. muito bom. Oi, mano. Foi mal, eu ia te ligar, mano. Há uma curiosidade em que o Márcio Smelling, ele faz o Vetor, né? No primeiro filme, ele faz o... É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção e magnitude. Ele chega ali, a interação dos dois é muito boa porque os dois já têm essa convivência, né? Do cara de pau. Exatamente. E aí tem esse exemplo bom. O que mais que a gente pode trazer de exemplo bom de O Celton Mello. Aliás, que o Celton Mello começou Não, como Celton dublador, Mello, né? já Então, Já era dublador? Ele começou Pode como ser dublador. ator? Aí, então, dublador pode ser ator. Ele fazia o Mas Charlie ator? Brown. Ah, ele era ator quando era pequeno, né? Ah, Então, tipo, mas... Sim, ele começou quando era... E a voz dele é muito característica, né? Ele fala assim, ele fala... Aí, meu querido, seguinte, rapaziada. Ele é mais balzinho.
assim. Adorava a dublagem dele no... Como é que é aquele filme que o cara vira Elema? Eu esqueci o nome agora. É o... A Nova Onda do Imperador, ele falava lá com os caras, ô cara, você cortou minha onda, mané. Não! Você cortou minha onda! Então, daí a gente entra na categoria de filmes que não fizeram sucesso lá fora, mas aqui faz muito sucesso por causa da dublagem, né? O filme, ele ganha toda uma nova roupagem, toda uma característica própria, né? É um regionalismo muito forte. Exatamente, mas eu vou trazer um exemplo. Oh, Deus. Eu vou trazer um exemplo em que eu defendo, porque talvez seja memória afetiva, talvez. Cara, eu tô vendo chegar já. Você já sabe. Claro que já. Vamos falar de Enrolados. Ai, meu Deus. Fala a verdade. Eu defendo o José Bezerra. Como é que vai? Meu nome é Flynn Rider. Seu dia tá bacana? Hein? Eu defendia até ver a dublagem nova do José Bezerra no desenho animado do Frozen. A minha irmã, ela via a série quando passava no Disney Channel, aí tipo, eu vi uns episódios com ela e ficou muito melhor a nova. É o... Não vi. Como é que é o nome do dublagem? É o cara que faz o Chris Pratt, eu não lembro o nome dele agora. É o Rafael Rossato. Isso. Não lembrava. Mas eu defendo essa... Talvez seja realmente por memória afetiva. Com certeza. Meus argumentos? Seus argumentos. Não é Flynn Rider. Eu gosto muito desse bordãozinho dele. Ele faz e aí... Tu vai falar do nariz. Do nariz? Tu fala do Nunca nariz. acerta O nariz ajuda, ele tem toda uma construção nasal ali, né? O personagem dele fala por nariz. Não, mas eu só defendo porque, enfim... Nostalgia. É nostalgia, é gosto mesmo. Perigoso. Mas daí trazendo porque a gente tava ali, dos filmes que ficam características, a gente tem vários exemplos, assim, de séries de televisão. A gente tem Eu, a Patroa e as Crianças. Maravilhoso. Temos Todo Mundo Deu Cris. E a sitcom mais antiga, talvez não seja, mas eu gosto de colocar que seja, Chaves. Né? Chaves. Olha, Chiquinha, nesse filme não tem Pelé. Claro que não. Mas teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas você já viu esse filme, Chaves? Por isso mesmo, eu gostei muito. Ele tem uma localização muito específica, em que há duas versões do episódio em que eles vão pra Acapulco, e tem um multiverso em que eles vão pro Guarujá. E às vezes acontece que no mesmo episódio eles falam as duas coisas. A gente tá aqui no Guarujá? Não, a gente tá... Daí, em outro momento, aqui em Acapulco, daí você fica... Interessante. E daí você pega ele pela cabeça e diz, Jorge! Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim, no pescoço, te dou um golpe, assim, com toda a minha força e te jogo! Cara, igual os mini, velho. Mas é dos anos 70, né? E pelo que eu vi, o dublador que fez o Seu Madruga... não me recordo o nome dele agora, mas ele falou que muitas das coisas que eles gravaram mesmo, né, que foi passado na televisão e ficou 30 anos no ar, até, eu não sei se o SBT ainda passa. Eu lembro que eles tinham perdido eles perderam pra MTV, só que depois voltou, eu não sei como é que ficou. Pois é, tá, mas ele falou que muitas das coisas que eles tinham gravado... acabaram que ele foi perdido e não foi pro ar, alguns episódios eles se perderam ali no meio. Ainda tem o Chapolin, né, que às vezes troca uma voz, daí você estranha. Principalmente tem uma temporada, acho que, se eu não me engano, muda a voz do Chaves. Eu não consegui assistir essa temporada. Eu lembro quando foi pra MTV, eles mudaram todo o elenco de dublagem, né? Eu lembro que eu tava na casa do meu avô, eu fui ver... No pé, né? Quando? Foi lá por 2018, 19, por aí. Eu lembro, tipo, eu tava na casa do meu avô e a gente tava passando na MTV, tinha até, tipo, eles começaram a passar uns episódios que eram inéditos aqui no Brasil, né, que tipo, é bem do início lá da série. Aí tinha uns personagens que nunca apareceram no SBT, antes tinha uma outra personagem que era meio que o protótipo da Chiquinha lá, nem lembro o nome dela. Mas era uma sobrinha do Seu Madruga, que era chata pra caramba. E eu acho que, assim, tem muitos filmes que eu não consigo assistir legendado mais. Toy Story, não consigo ver a voz do Tom Hanks. Não dá. Impossível. Só consigo chegar ali no náufrago lá. Rei Leão, as músicas de Rei Leão eu não escuto. É que uma coisa, gente, que dublagem brasileira sabe fazer é música. Todas as músicas da Disney são impecáveis. É verdade. Todas dubladas. Filme do Pateta, só vejo dublado. Chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Olha o corte aí, ó. Mas... Não, mentira.
Falando em dublagem que em português é melhor, talvez seja um pouco polêmico, mas vocês já viram rock dublado? Sim. O rock dublado, né? O primeiro filme, tipo, eu acho maravilhoso a dublagem, só que eu nunca tinha visto ele em inglês, né? A primeira vez que eu vi ele em inglês foi ano passado, Cara, eu tinha eu visto não um lembro- monte de vezes. Eu não lembro de ter visto o rock dublado. Não? Como que ele Ah, então fala? pra você não vai fazer diferença o que eu vou falar Eu agora. acho que não, porque Mas eu na- sou Adrian! Mas na dublagem, termina em empate a luta deles. E sim. eu não sabia disso, Sim. porque eu nunca tinha visto em inglês. Aí eu fui ver ele em inglês e o Rock perde, eu fiquei, ué, mas como assim? Não era empate? Ah, tinha dado empate na versão Na dublada? dublada é empate, eles falam que deu empate. Isso explica porque agora o 2 daí o dois- começou a fazer o mais dois sentido fazia pra mim. sentido agora Porque pra no você. 2 eles falam, cara, você perdeu. Ele fala, eu não perdi nada. Não, ele não fala. Só queria imitar Stallone. Muito bom. Muito Stallone. obrigado. Stallone, agora a gente vai ter que entrar numa pauta aqui, porque a gente precisa falar de Stallone Cobra. Ah, meu Deus. Assim, a dublagem brasileira Salvou o filme. salvou o filme. Porque o filme nem se chama Stallone Cobra. Pra início de porque conversa. Pra início de conversa, o filme se chama Cobra, mas tinha Stallone, eu tinha o Sylvester Stallone. Então pensamos assim, bom, pra gente alcançar um público maior, vamos colocar Stallone Cobra. Stallone. Imagina se todo filme de Stallone fosse, tipo, o primeiro nome dele, tipo, Stallone Rambo. Stallone. Daria certo. Stallone Rock. Stallone Rock. Stallone Os Mercenários. Como é que é aquele filme que ele faz, que ele é um... Cara, por favor, se vocês algum dia acharem, me enviem esse filme, porque eu quero assistir, onde o Stallone ele é um caminhoneiro e ele para em... Ah! E ele faz competição de quebra de braço. É o Falcão, campeão dos Deus. campeões. Falcão. O campeão dos Perfeito. que ele entra com o caminhão na casa do sogro Não dele, tem um né? negócio... Não tem negócio que ele quebra o braço ou... Cara, não lembro. Ou ele Faz anos quebra o que eu vi braço esse de outra pessoa, ou ele, tipo, na luta final ele tá com o pulso deslocado, alguma coisa assim. Mas eu lembro muito do caminhão, que é tipo um caminhão vermelhão, assim, Sim. cara. Eu lembro de algumas cenas específicas, faz muito tempo que eu vi esse filme, que ele, tipo, ele tem que cuidar do filho dele, daí, nossa. Como que é o nome do dublador do Stallone? É o... original? Não. É o original. No original eu acho que é o Sylvester Stallone. É verdade. Comigo, uma leve canelada aí. E falando em canelada, Canela. você aí que tá assistindo e tá, até agora não deixou o like, pode desligar. Não, assim, eu vou ser bonzinho. Eu vou te dar 3 segundos pra você deixar o like. E também no final, se você tiver alguma coisa pra considerar, coloca aí os comentários aí embaixo. Que daí ajuda o projeto Multiplica e também o portal Art Design. Agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Não, mentira. Deixa eu pesquisar aqui. Porque eu vou recriar aqui a cena inicial. Você consegue fazer a voz do bandido? Como é que era a voz dele? Eu lembro que era, tipo, bem Era tipo, ei, estereotipado. cara. Não era mais ou menos assim. Que Stallone? O filme começa mais ou menos assim. Eu vou contextualizar. Está tendo um assalto no mercado. E aí, o Sylvester Stallone, ele chega com o seu carro incrível. Ele sai, assim, ele vai se esgueirando, assim. E o bandido, ele fala assim, ele começa falando a cena assim. Ele pega o microfone e fala assim, cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um lixo. Você é um cocô. Eu vou matar você. E ele solta, e ele some. E daí ele vai se esgueirando assim. E aí o cara fica em choque, né? Porque é o Stallone falando. E aí do nada, aleatoriamente o Cobra, né? Eu vou chamar ele pelo nome. Primeiro nome Stallone. O Stallone Cobra. E aí ele do nada ele sai de um freezer, assim, do açougue. E aí luz azul, assim, pra dar um referencial dele, mira assim, eu vou explodir tudo aqui, o bandido. E o Stallone fala assim, vai fundo, eu não faço a compra aqui. Eu sou... E daí o bandido começa a falar, né? Eu sou o deus do novo mundo. E daí o Stallone, ele solta a frase, você é uma doença. E eu sou a cura. Pá, pá, pá. Daí, Stallone Cobra. E aí começa o filme que não tem pé nem cabeça. Mas vale pela essa cena. Só essa inicial. cena aí já vende o filme. Comprei a edição de luxo do DVD, R$150 por causa dessa cena. E você tinha comentado do Garcia Júnior? A gente também não pode deixar de falar das dublagens que ele fez do rival do Sylvester Stallone dos anos 80, que é o nosso querido Schwarzenegger. Schwarzinho. Não desgruda daí. E tem a cena de um outro filme dos anos 80,
do Comando para Matar. Nossa. Onde está o Stallone, ó. O Schwarzenegger, que não importa o nome dele no filme, porque ele é sempre o Schwarzenegger. Pois é. Ele chega assim, ele tá num carro, acontece toda uma cena de ação e ele pega o cara que ele queria pegar. Nossa, no fora de contexto. No sentido de ação e matador. E aí ele pega o cara, assim, pelos pés, assim, e está segurando ele pelo penhasco. E daí ele fala assim, lembra quando eu falei que eu ia matar você por último? Dele, sim, pois é, eu menti. E solta assim. Na versão original é muito bom, mas na voz do Garcia Júnior, incrível. Sabia que o Garcia Júnior fazia o Pica-Pau quando ele tinha 8 anos de idade? Tá, isso é uma outra pauta que a gente tem que entrar, né? Que é Criança na dublagem. Criança. É sério? Criança. Falei. Não, na verdade era do Pica-Pau. Tá. Pica-Pau na dublagem. Vai lá, Matheus. Eu? É, você. É pra eu imitar o Pica-Pau? Não, é pra você é o especialista de Pica-Pau. Bolo de molhango. Bolo de molhango. É, quando o Zé Carubu está se despindo e ele não é um bebê. O neném não é neném. Eu precisei de uns 10 segundos pra processar o que tava acontecendo. A gente tem tem 3 versões do Pica-Pau, porque é o Pica-Pau Biruta, o Pica-Pau que é o que todo mundo gosta, que é aquele... essa gente inventa cada coisa. Perfeito, melhor. Parem! Interrompa a contagem! Eu posso falar uma coisa, cara, que eu sempre gostei mais do Pica-Pau Biruta. Naquele episódio lá que tinha o guarda de trânsito e ficava parando ele lá. Tô procurando o rachador. Rachadores? O que é? É um cara que faz... Assim mesmo. Ele começa a cuspir pra todo lado. Que faz... Não, que faz... Esse mesmo. que faz assim? Não, um cara que faz... E se fazer... Te passa a caneta. Cara, o Pica-Pau, o Biruta, ele é um caso à parte porque... É doente. Ele é doente. Tem aquele episódio... Disso. Não tem um episódio que ele tá com um bebê panda e ele tão em cima do telhado, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Esse é o primeiro desenho do Pica-Pau inglês. Exatamente. Duende Panda. E tem aquela... a abertura do Pica-Pau em que ele fala Guess Who? Né? E daí, tipo, é um som bizarro. Yes. A qualidade do áudio não é boa. E daí todo mundo tentando adivinhar, tipo, porque era em inglês e não foi traduzido aqui. E daí todo mundo tentava adivinhar, mas daí só essa informação eu descobri semana passada. Quero o que ele falava. Quero o que ele falava. Mas a cena mais emblemática do Pica-Pau Biruta pra mim, e é o que fez eu gostar dele quando criança, e é irônico, que ele olha pra uma placa, assim, ele tá de carro, ele olha pra uma placa e fala assim, e lê, né? Porque o Pica-Pau, ele não consigo ler nada. Não. Ele fala assim, como é que é? Muitas curvas, muitas subidas nessa viagem. Diabo necessário. Exatamente. Essa viagem é realmente necessário? Daí ele olha pra câmera, né? Ele quebra a quarta parede nesse momento. É claro que sim. Eu sou um diabo necessário. Daí eu falei, nossa. Essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Se eu te contar que deu muita treta com isso. Eu não duvido A nada. família tradicional brasileira, né? Nos anos Censura. 60? Se hoje em dia, né, pessoal, a gente tá do jeito que tá, imagina nos anos 60. Eu li esses tempos que, na verdade, em inglês era outra piada. Aqui no Brasil eles traduziram, tipo, quero o diabo necessário, e parece que pegou pior do que era pra ser. Eu lembro que tinha alguma piada, alguma coisa relacionada a algum político que tava no poder na época, eles estavam meio tirando só. Eu li, eu não me lembro se era assim mesmo, mas eu lembro que era alguma coisa assim. Anos 60. É alguma coisa com a gasolina, não tenho certeza agora. Mas eu lembro de ter lido alguma coisa assim. E ficou por isso mesmo que aqui no Brasil... Então, daí se perdeu na dublagem. Puxando esse gancho, né, das localizações. A gente tem essa série da Netflix que é, tipo, porque ela pega muitos memes, assim, do Brasil e incorpora ali na dublagem. Daí eu tenho que perguntar novamente pra você, Bia, da série Desencanto. Não sei se você chegou a assistir. Já. Eu não cheguei a assistir, então eu não tenho uma opinião formada. Eu vi, tipo, alguns cortes, assim, algumas coisinhas de memes, assim, tipo o diabinho falando, morre, diabo!
E aí, Ah, eu achei... morre, diabo. diabo. Morre, diabo. E daí tem essas coisas, esses memes assim que soltam, e daí, na sua visão, essa localização, essa tradução faz sentido? Ou, tipo, meio que descaracteriza a versão original? Ou como é algo pra ser mais engraçado, eles têm essa possibilidade? Porque Sim. normalmente nas comédias eles dão essa liberdade a mais, né? Assim, na minha opinião, como profissional, é um meio de brincar e de alcançar mais público. E você trazer essa regionalização, esses memes, pra pegar um público mais jovem, entende? Mas tem um porém aí, depende da pessoa que... Depende, tipo, do cliente, né, seu. Então, por exemplo, se o produtor da série Desencanto falar, eu quero assim, assim, assado, tem que ser desse jeito. Claro que na tradução na hora vai ter algumas mudanças, né? Porque se você traduzir... Sim, ao pé da letra... Nossa, fica muito ruim. Então, principalmente pelo que a gente tinha falado da musicalidade, né? Como é que eu posso dar um exemplo? Não sei, tipo, um personagem fala assim, Hey, you! How are you? Sei lá, tipo, daí você vai traduzir isso para o português. Oi, você, como você está? E daí, Caricato? Tipo, é caricato. Ruim, então. E daí, a dublagem, eu não lembro quem que tinha falado, mas se eu não me engano era o Sérgio, o que faz a voz do Sandwich Wiki. É o Sérgio... Cantu, isso. O Sérgio Cantu, que ele fala que a dublagem ela tem que ser passar desapercebida, né? Tem algumas exceções que não dá pra... que não tem como, porque é feito na hora ali, tem que já ser postado no dia, que são os característicos episódios do Discovery. Tanto Home and Hell como... Home and Hell? Home and Hell. Home and Hell. É casa e saúde, não casa e inferno. A gente tem os Irmãos à Obra, que eu acho incrível. Mas a gente... Cada coisa em seu lugar. Passa O- isso ainda. O bombeiro Brian tinha acabado de chegar e eu falei, oh meu Deus, bombeiro Brian, eu não sei o que fazer. E daí é muito caricato mesmo, porque ela tá emulando um documentário, então tem que ser a pessoa, você não é um personagem. Deixa eu te falar né? que meu sonho é dublar Vestidos pra Casar. Por favor. Meu sonho. Por favor, Discovery, temos aqui a nossa profissional, por favor, faça acontecer. Ela dubla todos. Tô Todos os engraçado personagens. porque chega a menina ali, ela fala... É o meu vestido ideal. Ai, que lindo! E daí elas fazem... não sei o quê. Ai, eu acho muito Eu acho fantástico. muito bom aqueles das pequenas misses. As pequenas misses, você já viu esse? Esse eu não conheço. É assim, são Assiste. crianças que são criadas assim pra serem miss. Agora eu já vi lembrou, né? propaganda, mas nunca assisti, eu sei. É incrível, assim. Porque a criança, ela tá reclamando assim, eu não queria que ela tivesse... E ela é uma coisa assim, tipo, irritante. É o Mauro assim, Ramos fazendo a Eu não queria criança. que ela tivesse ganhado aquele concurso. É tipo os batutinhas, né? É. Ai, que coisa ruim. Mas de batutinhas era legal, era legal. Ih, ai, a polêmica. Desavenças. Mas ali, então... então, a gente pode interpretar que ali na série Desencanto, eles pediram, assim, deram mais liberdade Com pra... certeza. Uhum. Acho que um outro exemplo que também foi, se eu não me engano... É que não é o diretor de dublagem, entende, que fala, ó, é livre, entendeu? Sim, não, é o São- estúdio, né? Não, é os dubladores mesmo. Porque quando a gente chega com o roteiro em mãos, é traduzido ao pé da letra. Sim. Então, tipo, é como tu falou. Mas- Hey, você tá fazendo algo errado. A gente dublar assim, fica horrível. Então, na hora a gente tá vindo ali a cena na nossa frente, a gente vê, tipo, 2 vezes ou 3, assim, se for uma cena muito difícil, mais de 2 vezes. E a gente acaba mudando ali na hora mesmo. Escreve. É, porque a gente não tem tempo, né? Porque é muito conteúdo audiovisual. Então não dá tempo da gente levar pra casa, pensar. Então tudo lá na hora mesmo. Isso me Tem- lembra Tem que uma ter uma história improvisação do... muito boa. História do Guilherme Briggs, na época que ele dublava Freakazoid. Vocês já assistiram Freakazoid? Já. Maravilhoso. Aí ele Eu preciso falava... de uma bunda nova. Ele falava, tipo, esse tipo de coisa que, tipo, no Freakazoid ele tinha muita liberdade lá pra fazer. Ele Só falou anos que... depois que ele falou meio que um palavrão. Como que eles aquilo lá? meteram o... eu sei qual é essa, eu não também lembro sei. o que ele Era- fala. Era mas alguma coisa que era cagado em rabado. uma coisa assim. Eu lembro que o Guilherme Briggs contou justamente dessa história aí. Ele falou que
ele aproveitava pra... Tipo, tinha um cara que ficava lá Ele ia pro mixando o banheiro som. e O cara, o diretor ia lá pro banheiro e na hora que ele voltava tava tudo pronto. Ele, ué, como assim tá pronto? Aí ia pro ar os episódios lá, sem o diretor saber o que tava falando. Era uma liberdade muito, muito grande. E agora a gente tá falando do Guilherme Briggs, né? Ele é o... Melhor que temos? Não. Mas... Será que é? Não dá pra escolher um só. Eu acho que não, porque tem o Márcio Simões, o Márcio Simões também, que é a voz normalmente é a voz do Will Smith, a voz do Morgan Freeman. Gente, Marco ele Ribeiro. Muito... Marco Ribeiro, mas eu não consigo escolher um só. Não. Adoro o Ricardo Schnettz. O Márcio Seixas também, o execrável Guilherme Briggs. Eu ia falar a gente pode falar dos áudios vazados dele? Sim. O dossiê Batman. Ele continua trabalhando, eu não lembro bem o contexto desses cara, áudios, mas meio que não importa, assim. Importa os memes, né? Engraçado. O meme é o Batman. É o Batman xingando o Guilherme Briggs. Enfim. Mas o Márcio Seixas também é uma persona, assim, que também cresceu também, essas figuras antigas também. Mas daí o que eu tava falando? Agora a gente tem que falar do filme que o Guilherme Briggs foi o diretor de dublagem, que é Tá Dando Onda. Você achou que não ia vir? Achou errado. Que choque de cultura. Mas assim, esse filme, ele é muito solto e ele tem muito essa vibe praiana, cara. É incrível, porque... Vibe carioca. Vibe carioca, assim, porque ele... Se for de um jeito meio xingando, cara. Xenofobia aqui não, meu querido. Ele faz a referência... Tem tanta referência esse filme, ele ficou muito... Eu já conheci esse filme, acho que a maioria das pessoas tinham visto quando era criança, mas tinha algumas pessoas que não conheciam, né? E daí eu acho que a rede social, tanto para os dubladores como para as dublagens, foi algo que impulsionou, porque as pessoas começaram a ver os filmes e postar. E daí começou a Foi na época da pandemia, né? Foi. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma história que eu quando era criança, eu não gostava de Tá Dando Onda. Aí eu cresci, aí, tipo, acho que em 2018, não sei, eu fui ver junto com a minha irmã. E, cara, eu comecei a ver, meu Deus do céu, eu não conseguia parar de rir quando eu vi o filme, é maravilhoso. É maravilhoso, porque ele tem toda essa estética documental, assim, e aí começa assim, pra caramba, tipo... eu vim lá, ele mora numa ilha que é cheia de gelo, assim, eu vim lá do Rio de Janeiro. Lá do Pantanal Mato Grossense. Pantanal Mato Grossense. E tu? Não sou do Rio de Janeiro, não. Tu é de onde? Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil. É lá que eu surfo. Eu era o único que surfava na região e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Cara, e as piadas desse filme são tão... E daí taca a mãe pra ver se quica. Exatamente. Não, e ele tá lá, todo falando assim, daí tá com uma bola de neve, taca a mãe pra ver se quica. Seu prego. Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenn. Caraca, e é tipo uma referência da música do Silvano e Cia também, que tem essa música, né? Eu gosto da tradução dos nomes que eles deram aqui. Eu adoro aquela João cena Frango. João Frango. Sabe aquela cena do pinguim? Code Maverick, Cadu. Cadu foi Aquela cena melhor. do pinguim, tipo, aquele cara que se ganhava todos os troféus. Essa aqui é Britney. Isso aí. Britney. Esse aqui é Britney. Linda. Essa aqui é Stephanie. Não, que maravilhoso. Essa é a Júlia. Essa é minha deusa Ana. Essa é a Susana. Raimunda. Você sabe por que eu chamo ela assim, né? Não. Depois eu explico. Claudinha. Essa é a Fran. Elisa. Jimmy. Ela é um gênio. Amélia. Isso sim que é troféu de verdade. Rola um clima entre vocês, né? Ela é uma danadinha. Essa aqui é a... Como é que era o nome dele? Chunk? Alguma coisa assim. É muito bom. Eu acho legal como é que é? Regis fala manso, alguma coisa assim, que é o Porco Espinho lá. Tem um topetão assim. É muito bom o pássaro lá, como é que é o nome do pássaro? Eu não vou lembrar o nome de tudo, mas ele fica andando rápido, é engraçado. Sim, ele vai com a perninha dele. Só faltou o efeito do Marvin. Ele é um caça-talentos. E daí dessa do cara que ganha todos, ele pega assim, essa aqui é a Tiffany. Sabe por que ela se chama Tiffany? Long story. E daí fica no ar. Assim. Fica no ar, ele começa a beijar o troféu. Ele começa a beijar. E daí no final ele tá tipo. E daí ele fica namorando o outro troféu, assim, cara. Parece aquelas criancinhas ficam pegando o troféu. Tira a mão, é precioso.
As criancinhas são uma parte do filme. Que tem a hora que eles entrevistam. Eu não lembro o que eles falam, assim, mas eu ri pra caramba nessa cena, assim. Mas isso, tipo, a gente traz um personagem que a gente se apropriou, essa é a verdade, que é o João Frango. E a gente não vai falar do filme 2, porque o filme 2 não existe. Não existe. Tá? Essa é a verdade. Lutadores surfando não existe isso. Não. Isso aí é invenção da mídia. É fake news, tá, gente? Joga só um tasquinho. Só um tasquinho. Gostinho de frango. Nossa, não, tem um gostinho de frango. Tem um gostinho de frango. Gostinho de Ai, papai, apaixonei. Ai, gente, é muito bom, muito Você bom. vai se apaixonar. Essa frase ali. Então faz aí, tem certeza? Vai se apaixonar. Então, tava caçando meu amigo Cadu. Ele chega a falar com a tribo lá. Lulita no palitito. Ai, cara. Cadu! Ele fala assim. Ô, Cadu! Ai, irmão, você viu o Cadu aí? Tava caçando meu parceiro Cadu. Fala com ela com jeitinho. Como assim? Aí, chega junto, se abre. Então mostra aí o teu método. Eu sou a Lani, tu é o Cadu. Tem certeza? Vai se apaixonar. Os bichinhos têm gosto de frango. Ai, me colocaram no banheirão. Mas enfim, tá. Qual que é o dublador favorito de vocês? Que vocês mais gostam? Que vocês mais se identificam? E aí? Pergunta de milhões. Eu não tenho favoritos, eu não consigo escolher, cara. Mas, tipo, se eu fosse colocar no meu top 135... 135. Bem específico. Não consigo escolher um. Também não. Mas não consegue, né? Não consigo. Não consegue, né? Mais uma que eu tenho como inspiração, então, pode ser? Pode ser. A Flávia Sade. Flávia Sade. Conhece? Eu conheço. A dubladora da Lisa Simpsons. Maravilhosa. Sim. E tu, Donato? Você queima com a gente também? Eu vou me queimar com vocês também. Eu gosto muito do Alexandre Moreno, pelas dublagens do Adam Sandler. Mas eu me identifico muito com o Guilherme Briggs, pela forma que ele é, tipo... Enfim, ele é muito doido. Principalmente com os personagens que ele cria, assim, você vê as redes sociais dele, ele tá Você também sempre... fica vestido de Scooby-Doo em casa? Não. Não, tá. Eu achei que era essa identificação. Não. Ele brinca com os bonecos dele, tem o boneco azul genérico, que é incrível. Mas eu gosto muito também daquela dubladora, que ela faz muitas das vozes da Angelina Jolie, da Winona Ryder, alguma Miriam coisa Fisher? Isso, a Miriam Fisher, eu gosto muito dela. E, enfim, é isso, esse é o primeiro episódio do podcast de dublagem. E a gente se vê no próximo episódio. Deixa o like, comenta aí e compartilha com a gente. Acabou.